pessoal, bem-vindos a mais uma semana de aula. Nesta semana vocês receberam uma atividade que vocês têm que completar o texto, que estão faltando algumas palavras. Ali na atividade fala em coesão e coerência. E é isso que eu vou explicar agora aqui nesse vídeo, né? O que significam essas palavras? O que é um texto coeso e coerente? Porque já que a atividade pede, né, coesão e coerência, eu vou explicar então um pouquinho para vocês terem ideia. Vale para este exercício, para a aula desta semana, e vale também para as próximas aulas, quando vocês forem escrever novos textos. Então vamos lá. Coesão e coerência textuais. Nós vamos começar com coesão. O que é a coesão textual? A coesão, então, é a ligação e harmonia que possibilita a amarração de ideias dentro de um texto. É costurar o texto, é costurar uma frase na outra, é costurar um parágrafo no outro, de forma que o nosso texto vá ficando coeso, ou seja, costurado, as ideias vão sendo costuradas e ele vai ficando um texto que a gente vai entendendo, vai ficando um texto construído. A coesão, então, nada mais é do que organizar o texto para que os parágrafos que o compõem sejam harmoniosos. Então, um parágrafo, ele tem que estar encadeado com o que está em cima, com o que está embaixo. Eu não posso simplesmente soltar palavras num texto, escrever palavras soltas e sem conexão, sem esse encadeamento de ideias. Então, a coesão é justamente isso, é costurar essas ideias. Tá? Então aqui eu vou colocar para vocês um exemplo de um texto com falta de coesão. Crise financeira, ponto. Pandemia mundial, ponto. Todos estão preocupados com o futuro, ponto. É preciso ter fé. Entendemos a mensagem? Ok, até conseguimos entender o que foi dito. Mas olha, difícil, né? Faltou ali palavrinhas que costurassem uma frase na outra e formassem um parágrafo mais coeso, certo? Olha só, vamos ler de novo essa frase. Crise financeira, pandemia mundial, todos estão preocupados com o futuro, é preciso ter fé. Não tem assim uma palavra que ligue crise financeira em pandemia mundial. Pandemia mundial também não está sendo ligada por todos estão preocupados com o futuro. Está faltando palavras ali, certo? Vamos ver agora como é que vai ficar esse mesmo parágrafo com os elementos de coesão. Tá? Olha só, há uma crise financeira e uma pandemia mundial, de modo que todos estão preocupados com o futuro. Ainda assim, é preciso ter fé. Viram como ficou diferente? Não só palavras jogadas no papel, e sim palavras que foram encadeadas, que foram construídas, que foram interligadas. Então, agora ficou bom. Isto é a coesão textual. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de coerência. A coerência aborda o conteúdo do texto. Enquanto a coesão é a costura de uma palavra na outra, de um parágrafo no outro, a coerência trata de sentido, trata de conteúdo, tá? Um bom texto deve ter alguns elementos que facilitem o entendimento do leitor, seguindo uma linha de pensamento que possa ser acompanhada e entendida. Tem que ter aquele raciocínio lógico, aquele texto, início, meio e fim, coerente, não falando absurdos. Elementos importantes na coerência textual. Escrever de forma clara, simples e objetiva. Às vezes as pessoas se perdem na coerência quando elas querem colocar palavras bonitas, palavras difíceis, fazer assim aquela frase de efeito e tá fora do contexto e enfim, né? Daí não fica bom. Estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico, foi o que eu disse antes. Início, meio, fim, seguindo aquela estrutura lógica, desenvolvendo textos, sem rebuscar muito, principalmente quando se está aprendendo. Cruzamento de ideias e harmonia entre fatos, ou seja, eu não posso colocar, porque eu achei uma frase bonita lá, que eu li no Facebook, eu vou colocar no meu texto, mas aquela frase não tem harmonia com nada que está ali, é só uma frase de efeito, então não, tá? Então escrever de forma clara, simples, objetiva, um texto com início, meio e fim que siga um raciocínio lógico e harmonia de ideias e fatos, tá? O que deve ser evitado na coerência textual?
Primeiro, uso desnecessário de palavras, que foi o que eu disse agora recentemente. Repetição de termos. Não usem muitas vezes as mesmas palavras. Procurem sinônimos, procurem outras palavras com sentido semelhante. Evitem o uso exagerado do e. Às vezes eu pego um texto ali para ler e o aluno escreve e eu fui, eu voltei, e subi e desci e fui para a escola e fiz a atividade e... Gente, para que tanto e? Não precisa tanto e. Então vamos evitar a repetição exagerada, tá? Ideias redundantes, é de quando a gente diz uma coisa, aí no parágrafo seguinte diz a mesma coisa e em seguida diz a mesma coisa de novo. Ou seja, o texto não sai do lugar, né? A pessoa fica falando e repetindo praticamente a mesma coisa. Ou então contradições. No parágrafo ela diz uma coisa, no parágrafo seguinte diz uma coisa totalmente ao contrário. Aí não tem lógica. Ou é uma coisa ou é outra, né? Não adianta dizer duas coisas diferentes lá no mesmo texto, que aí fica contraditório. Frases muito longas. Evitem, porque existe a possibilidade da pessoa se perder no meio do caminho. Começa uma frase, dali a pouco não põe ponto e já está falando outra coisa, e a frase ficou longa demais e se perdeu, então não, né? Outra coisa que a gente evita também, frases prontas, clichês, jargões e estrangeirismos. O que significam isso, né? Frases prontas é aquilo que todo mundo diz que está na boca do povo, né? Clichê também. Clichê é uma coisa que foi usada, uma frase usada tantas e tantas e tantas vezes que as pessoas já cansaram, já perdeu a força, já perdeu o sentido, né? Então, a mesma coisa os jargões são aquelas coisas que todo mundo repete, aquela palavra que todo mundo repete, que virou modinha e tal. E estrangeirismo é quando a gente pega uma palavra que não é do português e quer colocar ali no nosso texto, né? E quer fazer aquele efeito bacana ali, coloca uma palavra em inglês e tal. Não, tá? Exemplos, então, de redundância. Olha, nunca coloque os problemas como primeira prioridade na vida. Gente, primeira prioridade. Primeira já vem primeiro, né? Prioridade quer dizer a mesma coisa. Prioridade e primeiro na mesma frase possuem o mesmo sentido, então primeira prioridade não. Opção de reescrita, nunca coloque os problemas como a primeira opção na sua vida. Tira uma das palavras fora. Ou nunca coloque os problemas como prioridade na sua vida. Tira o primeiro fora. Então, opta uma ou outra, certo? Mesma coisa aqui, ó, outro exemplo. Traição no casamento não é algo correto, porque é ficar com alguém fora do relacionamento. Bom, ficar com alguém fora do casamento já está expresso em traição. Traição é isso, né? Então, se eu disser traição no casamento e ainda explicar que é ficar com alguém fora do casamento, ou seja, eu não estou progredindo meu texto, eu só estou girando no mesmo lugar, tá? Repetição, tá? Eu dei um exemplo ali do e, mas tem outros exemplos aqui. Um texto mal escrito. Olha só. Mãe e filho chegaram atrasados no aeroporto, por isso mãe e filho perderam o voo. Não tem necessidade numa frase tão curtinha usar mãe e filho duas vezes. Então a gente opta, né, por deixar a primeira para saber de quem que a gente está falando e na segunda, em vez de repetir, coloca outra palavra que remeta a eles. Por exemplo, mãe e filho chegaram atrasados ao aeroporto, por isso os dois perderam o voo. Ou seja, no lugar de mãe e filho, foi usado os dois e aí a frase ficou melhor. Vamos falar agora um pouquinho dos clichês. O que são os clichês? Clichê, chavão, frase feita, cacuetes são expressões que se tornaram vazias de sentido ou que se trivializaram por força de terem sido demasiadamente repetidas. Ou seja, caiu na boca do povo, todo mundo fala toda hora, sabe? Isso é o clichê. E se a gente acrescentar no nosso texto, daqui a pouco o nosso texto vai ficar um clichêzão também, sem sentido, vazio. Alguns exemplos de clichê que a gente às vezes nem se dá conta que é. A todo vapor, a toque de caixa, a união faz a força, a abraçar uma causa, a abrir com chave de ouro. Agora que são elas. Antes de mais nada, bater na mesma tecla. Botar a boca no trombone, cair de maduro, caixinha de surpresas, chutar o balde, como o rei na barriga, da boca para fora, dar a volta por cima, dar na telha,
dar nome aos bois, de dar água na boca, pedaço de mau caminho, pensar com os meus botões, a pergunta que não quer calar, pisar na bola, recarregar as baterias, requintes de crueldade, rodar a baiana, sair do armário, são coisas da vida. Tirar a barriga da miséria, vivendo e aprendendo. Gente, essas frases são todas clichês porque elas são usadas demasiadamente por muita gente, sabe? Elas já apareceram em muitos textos, em muitos lugares. Então, podemos usar com muito cuidado e com muita parcimônia. O ideal é evitar, tá? Então, sempre que vocês forem escrever um texto, não se preocupem em usar uma frase de efeito, porque vocês correm o risco dela ser um clichê e de o texto não ficar tão bom quanto poderia e quanto deveria. Então, a gente vai encerrando aqui, né? Coesão e coerência. Façam atividade, escrevam lá o texto. No exercício eu coloquei as palavras para vocês só colocarem ali no texto, só completarem. Então, o texto tem que ficar coeso e coerente. Se vocês lerem o texto e ele ficou de alguma forma absurdo, é porque uma palavra está no lugar errado, tá? Então, o texto tem que ficar bom. Você sabe que o texto bem escrito é um texto coeso e coerente agora. Então, pessoal, coloquem as palavras, leiam, completem, vejam se ficou bom. Se dentro do conceito de vocês o texto está ok, coeso e coerente, então vocês me mandem, que daí eu vou corrigir e dar o retorno, certo? Então, uma boa semana e até a aula que vem.